Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou ensinar como transformar uma potência com expoente fracionário em uma raiz e transformar uma raiz em uma potência com expoente fracionário. Vem comigo! Bom, no nosso primeiro exemplo, nós temos 5 com expoente fracionário 1/4. Como que nós vamos transformar isso numa raiz? Primeiramente, escrevemos a raiz, colocamos o 5 aqui dentro, que é o nosso radicando. O 1, que é o numerador, ele vem para dentro da raiz. E o 4, que é o denominador, ele vira o índice do radical. E pronto, transformamos a nossa potência em uma raiz. Lembrando que esse 1 aqui eu não preciso deixar ele indicado. Por quê? Porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. Então não faz diferença eu deixar ele aqui ou não deixar. Ok? No segundo exemplo, nós temos 7 elevado a 3 meios. Então nós vamos escrever o nosso radical, colocar o 7 dentro dessa raiz. O 3, que é o numerador, está na parte de cima, ele vem para dentro da raiz. E o 2 fica no índice da nossa raiz. Então nós temos a raiz quadrada de 7 ao cubo. No terceiro exemplo, nós temos 8, que é o radicando, o 1 vai para dentro da raiz e o 3 vira o índice da raiz. Novamente, esse 1 não tem necessidade de deixá-lo, porque 8 elevado a 1 é o próprio 8. Último exemplo, nós temos 36 dentro da raiz, o 1 que está na parte de cima vem para dentro e o 2 vai para o índice da nossa raiz, e é sempre assim que você transforma uma potência com expoente fracionário em uma raiz. E agora vamos fazer o caminho contrário. Nós temos aqui a nossa raiz e nós vamos transformá-la em uma potência com expoente fracionário. Então nós temos o 8, nós vamos escrevê-lo. Qual é o expoente do 8 aqui? Quando não aparecer, ele é 1. Então o 1 vai na parte de cima no numerador e o 3, que é o índice da raiz, ele vem na parte de baixo. Então, a raiz cúbica de 8 pode também ser escrita como 8 com expoente 1/3. Da mesma forma, a raiz com índice 5 de 7 ao cubo pode ser escrita como 7 elevado a 3 sobre 5. No terceiro exemplo, nós temos 2 elevado a 7, que é o expoente. Lembrando, o expoente, o que está aqui dentro da raiz, ele sempre vai estar na parte de cima da fração. Então, nós vamos ter 7 sobre 6. No último exemplo, nós temos 10 elevado a 9 sobre 4. E pronto. Fizemos a transformação de potência para raiz e de raiz para potência com expoente fracionário. Bom, agora eu vou explicar para vocês algumas propriedades da radiciação. E a primeira delas é, se um radical ele tem o índice igual ao do radicando, o seu valor é igual à base do radicando. Como isso, professor? Veja bem, nós temos aqui a raiz com índice 4 de 3 elevado à quarta potência. Então, observe que o expoente que está aqui dentro é igual ao índice. Então, toda vez que isso acontecer, o nosso resultado é o próprio radicando, o próprio número que está dentro da raiz, ok? Então, no segundo exemplo, nós temos 7 no índice e 7 aqui no expoente. Como eles são iguais, a nossa resposta é o próprio 5. Essa é a primeira propriedade das raízes. A segunda propriedade me diz o seguinte: o valor de um radical ele não se altera quando nós multiplicamos ou quando nós dividimos o índice e o expoente pelo mesmo número. Então aqui nós podemos fazer o seguinte: eu posso multiplicar por 2 aqui o índice e o expoente também posso multiplicar por 2. Lembrando que eu estou escolhendo aqui um número aleatório, poderia ser qualquer número. Mas essa propriedade me diz que se eu multiplico o índice e o expoente pelo mesmo número, o resultado não altera. Então aqui nós temos 2 vezes 5, que é igual a 10. Continuamos com 2 dentro da raiz, 2 vezes 3 é igual a 6. Pronto, eu alterei o meu índice e o meu expoente, mas eu não altero o resultado dessa raiz. Agora nós vamos dividir o índice e o expoente por 2. Então 8 dividido por 2 é igual a 4. Então nós temos 4 no nosso novo índice. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então nós teremos 9
ao cubo. Pronto, transformei em um outro radical, porém o resultado será o mesmo, e essa é a segunda propriedade da radiciação. A terceira propriedade da radiciação me diz o seguinte, que um radical que tem produto no radicando, ou seja, ele tem uma multiplicação ali dentro da raiz, ele pode ser escrito como produto de radicais de mesmo índice, ou seja, eu posso separar esses dois e deixar com o radical do mesmo índice. Então vai ficar assim, nós temos aqui raiz com índice 5 de 5 vezes 7, eu posso escrever assim, raiz com índice 5 de 5 vezes a raiz com índice 5 de 7. Eu apenas separei os dois, mas o índice continua o mesmo, continua sendo 5. A mesma coisa no segundo exemplo. Nós podemos escrever a raiz cúbica de 6 vezes a raiz cúbica de 12. E pronto, essa é a terceira propriedade da radiciação e ela nos permite fazer isso. A quarta propriedade da radiciação, ela diz o seguinte, que se um radical ele tem quociente no seu radicando, ele tem uma divisão ali dentro da raiz, ele pode ser escrito como a divisão de duas raízes também. Então aqui nós temos a raiz cúbica de 2 dividido por 5, de 2/5. Então nós podemos escrever que essa é a raiz cúbica de 2 dividido pela raiz cúbica de 5. E pronto. No segundo exemplo, nós também temos uma divisão, só que ela está escrita de uma forma diferente. Aqui nós temos a raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Quando não aparece índice aqui, nós entendemos que ele é 2. Isso quer dizer que a nossa raiz ela é quadrada. A raiz quadrada de 125 dividido por 5 também pode ser escrita como a raiz quadrada de 125 dividido pela raiz quadrada de 5. Então, o que nós fizemos aqui? Nós separamos os dois números, mas nós estamos mantendo o mesmo índice do radical. Muito bem. E a quinta e última propriedade da radiciação, ela nos diz o seguinte, que se um radicando de um radical for outro radical, o que quer dizer isso? Se eu tiver uma raiz de uma raiz, ou uma raiz de uma raiz de uma raiz, eu tenho uma raiz dentro da outra, o que eu posso fazer nesse caso? Ele pode ser transformado em um único radical, multiplicando apenas os índices. Então, como eu já disse, qual é o índice dessa raiz? Quando ele não aparece, a raiz ela é quadrada, então o índice é 2. E o que eu posso fazer quando eu tenho raiz de raiz? Eu posso simplesmente multiplicar os índices. Então, nós teremos 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, nós vamos escrever apenas um radical, a raiz de 4 com índice 6. No segundo exemplo, nós temos aqui uma raiz que não está apresentando o índice dela, mas toda vez que não tem índice eu sei que é 2, que é a raiz quadrada. E essa propriedade me diz que eu posso multiplicar todos os índices e escrever apenas um radical. Então vai ficar assim, 2 vezes 5 é 10, 10 vezes 3 é igual a 30. Então aqui no índice nós teremos 30 e nós repetimos o 8. E esta é a quinta propriedade da radiciação. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido todas essas propriedades. Um abraço e até a próxima.